Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje falando com uma grande amiga, parceira aqui, foi minha companheira de Goon, de Faico, e hoje a gente tem aí uma série de indicações de consultoria. Vou falar hoje com a Pérola sobre um assunto também que eu pesquei lá nas redes sociais, vi um post dela, achei muito legal, falei, vamos falar sobre esse assunto. Ultimamente as redes sociais, o LinkedIn tem sido um instrumento fantástico aí para eu achar temas aí para esses vídeos. Queria lembrar você também que está aqui comigo para curtir o canal, compartilhar e aí me ajuda também, não deixa só o LinkedIn me ajudar. Sugere aqui um tema que você gostaria que eu falasse aqui, alguém que você queria que eu entrevistasse, né? Queria entrevistar até, por exemplo, algum deputado, mas infelizmente eles não me respondem. Enfim, então, primeiramente, roda a vinheta. Muito bom, estava quase esquecendo da vinheta. Bom, como eu falei, eu vou falar com a Pérola sobre um post que ela fez. Esse post, o link vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá, sem mais delongas, chamar aqui a Pérola. Pérola, muito obrigado pela tua presença aqui. Ia falar muito bom dia, mas esses vídeos aqui não tem horário, então eu mudei. Muito obrigado pela tua presença, por me atender aqui rapidamente. Logo que eu vi o vídeo, você já falou, não, vamos fazer, e estamos aqui. Queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece, e aí também falasse um pouquinho do teu momento hoje, que é pela Sinapse, né? Uma consultoria que eu costumo dizer, é a consultoria que atendeu as necessidades depois da venda da Goon, né? A Goon foi vendida para a Faico, a Pérola trabalhou comigo na Goon, foi para a Faico comigo também, depois mudanças lá acabaram, e aí a Pérola saiu da Faico e acabou com a Wanda abrindo a Sinapse Digital, que é uma consultoria que hoje faz o que a Goon fazia, diagnósticos, desenvolvimento de modelos, todo o apoio para o ciclo do crédito. É isso, já fiz um resumo. Falou tudo, né? Fala com as suas palavras aí. Primeiramente, a gente vai no bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem, dependendo do momento que vocês estiverem vendo esse vídeo. Tamerine, sempre um prazer estar aqui com você, uma honra, claro, né, das maiores especialistas aí de crédito e cobrança especialmente, então sempre uma honra estar aqui. Bom, você falou da Sinapse, né? Hoje estou na Sinapse Digital Risco, junto com a Wanda Sotero, eu e a Wanda que tocamos a empresa. Nós quisemos continuar realmente o legado aí da Goon, né? Porque, enfim, o mercado sempre necessitou desse tipo de serviço, de consultoria. A gente costuma falar que a consultoria não fala nada de novo, né? Assim, a gente não vai lá descobrir o ovo de Colombo, a gente não vai ter a bala de prata, não. Na verdade, a gente vai ajudar as empresas a olharem, né, com maior profundidade para suas oportunidades, para que elas façam aquilo que é necessário. Eu costumo dizer que o urgente não dá tempo ao necessário. Né? E é isso que acontece, as pessoas ficam envolvidas no seu dia a dia, enfim, nos problemas que acontecem diariamente e acabam reservando muito pouco tempo para olhar para aquilo que precisa levar a empresa para um outro nível de maturidade. Né? Então, é esse olhar aqui da Sinapse. Né? A gente vai ajudar a empresa a aumentar o seu nível de maturidade, quer seja em todo o ciclo de crédito, né? Crédito, cobrança, fraude. Né? Geralmente, a gente começa fazendo um diagnóstico daquilo que é necessário, daquilo que falta, qual é a situação atual, qual é o estágio de maturidade que a empresa se encontra e o que ela precisa fazer sempre dentro das possibilidades da empresa. Cada empresa tem o seu porte, cada empresa tem o seu segmento, enfim,
tem uma necessidade diferente, né? Trabalhar com cobrança, a gente sempre usa os mesmos fundamentos, mas cada segmento precisa, enfim, de um olhar ou enfim, tem o seu produto, de uma abordagem, de uma estratégia diferente, enfim, não é tudo igual, não é tudo igual. Isso aí, eu sempre falo isso, né? Por isso que quando me perguntam qual a melhor estratégia, eu sempre falo, depende, né? Depende de uma série de coisas. E principalmente, né? A gente acabou de fazer um vídeo também com o Rony, que foi o vídeo anterior a esse, e a gente falou lá em algum momento de Champion Challenge, né? E eu me lembro muito, a Pérola é um destaque para mim, sempre que eu falo de Champion Challenge, porque eu lembro de uma matéria que ela escreveu há um tempinho atrás que chamava a galera, falava, pô, cara, a gente está já tão evoluído em muitos processos e a gente ainda é carente em fazer Champion Challenge, né? Que é a metodologia de eu ter uma estratégia que eu estou usando, crio uma outra para desafiar essa estratégia. E eu tenho que criar uma fábrica disso para que isso seja sempre constante, até porque não tem nunca aquela coisa que fala assim, o que funciona melhor? Às vezes, até no tempo, uma funciona melhor que outra em determinado momento, né? Exatamente, né? Aquilo que deveria ser uma rotina dentro das nossas estratégias, né? Que deveria ser assim, ó, é uma condição obrigatória para você evoluir, para você saber se o que você está fazendo é o melhor ou não, se você está gastando muito ou pouco, se o teu canal é bom ou ruim, enfim, é você... para quem usa o termo, né, teste AB também é a mesma coisa, o Champion Challenge, teste AB, é você testar suas estratégias. Aquilo que devia ser rotina é ainda um luxo. Exato. Né? Quando você entra numa empresa que vê que eles usam isso diariamente, cotidianamente, a gente fica até, parabéns, você já está diferenciado em muito dos demais, dos seus concorrentes, porque ainda se usa muito pouco. Né? Isso aí. Ô, Pérola, e assim, eu convidei você hoje para a gente falar de uma matéria que eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, que você escreveu no LinkedIn. Né? A Pérola teve uma oportunidade aí, já trabalhou em inúmeras empresas, mas a Pérola teve uma passagem aí também no mercado de seguros. E aí ela citou aqui uma resolução que é a 471 do CNS, né, que trata da autoavaliação de risco e solvência. E aí eu falei, pô, vamos falar disso, mas eu não queria só me limitar a essa resolução, né? A gente teve aí o ano passado uma chuva de resoluções, de atribuições, regulamentações. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre esse impacto no geral que, de uma certa forma, transforma um pouco aquilo que a gente conhece numa nova modalidade, em novos processos. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, Pérola? Vamos. A gente está vendo, né, nesses últimos tempos aí, uma série de regulamentações muito preocupadas exatamente com a solvência das empresas, com a liquidez das empresas, enfim, com a capacidade das empresas, enfim, concluírem aí os seus contratos e também, porque isso é uma preocupação do mercado. O Banco Central e os órgãos reguladores, no caso de seguros aí, a SUSEP, sempre se preocupa muito com a saúde, né, dessas empresas, com a saúde desse mercado, porque a gente sabe que muitas vezes pode haver um contágio, né? Uma empresa que quebra pode... causar um descrédito do consumidor em relação àquele segmento, e isso pode abalar o mercado, isso é um fato. Né? Então, os órgãos aí, de fiscalização e de regulação têm atuado muito para trazer algumas obrigações para as empresas, né, que cuidem desse aspecto. E é isso que essa resolução aí, 471, fala. Né? Justamente o próprio nome, né, e conhecido aí como ORSA, né, que é On Risk Solvency Assessment, ou seja, uma autoavaliação do seu risco e da sua solvência. Né? E o que isso tem a ver com a cobrança, afinal de contas? Tem tudo a ver, porque a cobrança faz parte e tem
um papel relevante na receita das empresas, na liquidez das empresas, né? Quer dizer, como é que a inadimplência vai se comportar nos próximos 3 anos? Se ela aumentar muito, se as taxas de juros crescerem, que a gente sabe que tem um impacto muito forte na inadimplência, né? É diretamente proporcional. À medida que as taxas de juros aumentam, a inadimplência também aumenta, né? Claro. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Como é que a sua área de cobrança está, se estruturando para que, se houver uma inadimplência muito grande, você esteja preparado para cobrar com capacity, com estratégias também pensadas para isso, com canais de comunicação com o seu cliente, qualquer que seja o problema aí que possa ocorrer, quer seja ele climático, né, quer seja crise financeira no mercado, enfim, várias coisas podem acontecer e você tem que pensar, né, de como você vai estar preparado antes de acontecer. É claro, não adianta, porque aquela história depois do leite derramado, né? Para você pensar o que você vai fazer, se aqui, na hora que acontece, demora muito mais para você se reerguer, se reestruturar, estar preparado, e aí, realmente, a liquidez, enfim, o resultado da companhia pode ser muito abalado, né? Então, a cobrança, ela assume... não que ela não tivesse antes, né, Tamelina? Claro. Ela sempre tem esse papel, mas ela assume uma responsabilidade ainda maior com essas normativas, né? De ter indicadores capazes de medir, de você olhar para frente e conseguir projetar o que pode acontecer no mercado, né, fazer vários cenários, aqueles, né, o cenário mais provável, o cenário mais otimista, o cenário mais pessimista, em cada um desses cenários, como é que eu vou me comportar? O que é que eu vou fazer? Então, o que essa normativa estabelece é que cada área tem que ter, enfim, a sua autoavaliação de risco, né? Cada um tem que saber o que vai fazer, ter um plano de ação para isso. E todas as áreas juntas vão, então, formar essa política e vão atender a essa normativa. O que a gente precisa destacar é que a cobrança não está fora disso, muito pelo contrário, ela está dentro disso. Você ia falar. Legal. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva, tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Um grande abraço para o Ederson. E, Pérola, a gente teve também, recentemente, a normativa que foi a modificação, a substituição da Resolução 2682 também, para as instituições financeiras, né? Eu sei que você já participou de alguns projetos nesse sentido. Queria que você aproveitasse também e falasse um pouquinho da importância e do como estão as instituições também se movimentando com essa nova regulamentação. Pois é, também o que a gente vê ainda é que essas adaptações nas áreas de risco ainda são, digamos, estão amadurecendo, né? Muitos já fizeram a sua revisão da forma como faziam o seu provisionamento de perdas, né? Já se adaptaram, claro, porque a norma já está em vigor, já deveria ter passado esse passo, mas o que a gente vê é que isso ainda não refletiu na forma como a cobrança executa as suas estratégias, que na maior parte das vezes está ali preocupada com aquela velha coisa que é de cobrar o maior saldo, o maior atraso, né, tentando recuperar. E já não é mais assim que a gente deve olhar a cobrança, né? A gente já antes, como digo, já não é novo, né? Mas, de fato, muitas vezes pela dificuldade do dado, de ter informação, de trabalhar com o risco do cliente, né? E não só com saldo e atraso, como definidores de risco, né?
Porque você tem a questão do tempo do contrato, do produto, do mercado, enfim, você tem uma série de coisas a avaliar para definir o risco daquele contrato, daquele cliente, e trabalhar com uma estratégia baseada nesse risco. Porque a gente vai ver, e como você disse, a gente recentemente teve um projeto aí, que era um banco que trabalhava com tickets médios elevados, né, que é muito significativo quando você, dependendo do risco do cliente, você tem que se preocupar mais com atraso recente, num saldo alto, num contrato longo, do que com um cliente que já está lá com 90 dias de atraso, enfim, porque ele pesa mais no seu provisionamento. Então, o que a gente ainda não está vendo isso, então, é a cobrança preocupada em olhar esse risco e trabalhar com o risco, né? De uma forma geral. É claro que já tem muita gente que está fazendo isso, enfim, não é... Mas eu tenho visto isso também, Pérola. Eu tenho visto, por exemplo, financeiras, onde a galera da cobrança ainda não se conectou com essa questão do provisionamento. Isso vai chegar lá. Eu até comentei, a gente chegou a fazer vídeos sobre isso também, até com o Breno, que fez esse trabalho junto com vocês. E eu ainda acho que esse negócio vai chegar ao ponto da gente ter uma mudança até no nível de pagamento de comissão para a empresa de cobrança, que hoje a gente paga pela faixa de atraso e eu poderia pagar pelo nível de provisão que aquele grupo tem. Né? Porque esse cara ele é muito mais importante ser recuperado do que outro, por mais que ele tenha a mesma faixa de atraso. E vou até te dizer, essa questão da gente pagar as assessorias pelo risco do cliente, você nem precisa aplicar 4966, tá? Porque, de fato, a gente, nas nossas bases, a gente já tem ali, se você for olhar, a gente vai ter uma porção de clientes que você não consegue falar, que você não consegue contato, que você não, enfim, que você... apesar de várias ofertas, de várias campanhas, ele não responde. Esse cliente precisa, por parte das empresas, de mais investimento para ser localizado, para ser contatado. Então, é justo que você pague mais para esse cliente que dá mais dificuldade. Afinal de contas, se você estivesse cobrando internamente, você gastaria mais por isso. Então, porque o que acontece? Como isso é uma parcela de maior dificuldade, que precisa de maior investimento, maior despesa, se você tem uma carteira, né, com 100 clientes lá, 20 são difíceis, o que você faz? Você deixa esses 20 de lado, né, e vai cobrar o que é mais fácil, aquilo que a gente chama de o filé mignon. Agora, se você estimula a empresa, sua parceira, a cobrar aqueles 20, porque ele vai receber mais por isso, ele não vai deixar esses 20 de lado. Isso. Eu falo sempre da história da remuneração que uma empresa credora paga para a empresa de cobrança, né? E aí eu conto sempre aquela história do Vampeta, quando jogou no Flamengo, né? Que ele fala, o Flamengo finge que me paga, eu finjo que jogo. Aí a gente criou essa filosofia. Cara, não pode ser a cobrança Vampeta, né? A empresa finge que me paga e eu finjo que cobro. Então, assim, claro, cara, a empresa de cobrança vai sempre querer ganhar o quanto mais. Mas o credor tem que estabelecer e tem que entender qual é o valor básico para ele poder cobrir os custos, né, dar ganhos nesse sentido. Não adianta só querer, eu terceirizei, pronto, eu pago isso aqui, quem quiser trabalha comigo. Cara, o mercado de cobrança está sendo muito prejudicado por essa filosofia. Empresas grandes já quebraram, é óbvio, não quebraram só por isso, não foi a culpa do credor, mas isso vem ajudando a dar, né? Então, e a Pérola tem uma experiência muito boa quando a gente fazia isso na época da GoOn, né? Mas eu tenho certeza que hoje na Sinapse continua assim. A Pérola tem uma experiência também muito grande na parte de gestão de empresas de cobrança, criação de modelos do credor, fazer a gestão dessas empresas. Ou seja, hoje em dia, a maioria das empresas tem uma cobrança terceirizada. Pô, que parceira que você escolheu? Como é que você gerencia esse parceiro? Né? Terceirizar não é largar.
tem que ter um processo aí por trás, né, Pérola? Quer falar um pouquinho desse trabalho? Quero sim, essa é uma ótima oportunidade, porque o que a gente vê, em boa parte dos casos, é uma transferência de responsabilidade, né, a delargação, você ainda coloca ali um analista, muitas vezes até júnior, né, para ir lá e ver se está tudo. Olha, estão lá, estão cobrando, estão isso, estão indo. Para mostrar que é do cliente, né, que o cliente está olhando, né? O cara vai lá. Exato, né? E esquece que você tem. É como se você tivesse um funcionário interno que você tem que fazer a gestão, acompanhar o desenvolvimento dele, enfim, como é que ele está trabalhando, o que ele pensa, qual a estratégia que ele usa. Quando você tem internamente uma cobrança interna, você não olha para tudo isso, né? Você fala, justamente, mas eu terceirizei para não olhar. Veja bem, não é bem assim, porque se você quer que a sua carteira seja bem cobrada, você tem que estar muito próximo desse parceiro, né, em colaboração, não naquela relação ganha-ganha famosa, não é naquela relação só de redução de custos, de enxergar a terceirização como uma redução de custos, não deve ser, né? A terceirização ela deve ser vista como uma oportunidade de um especialista naquele assunto, né, com as melhores ferramentas no mercado, porque isso faz com que você, credor, não tenha que investir nas melhores ferramentas, porque o teu parceiro tem as melhores ferramentas, né, para encontrar condições de desenvolver modelos, condições de propensão, né, de pagamento, enfim, de relacionamento e tudo, mas sempre muito próximo com a tua estratégia, com o teu plano de negócio. Então, a gente, de fato, desde a Comum, né, e hoje na Sinapse a gente continua isso, a gente tem uma metodologia criada realmente para você fazer a gestão desses parceiros, verificando se você tem os indicadores corretos, se você está olhando para a tua carteira terceirizada da forma correta, e se o teu parceiro está adequado. Porque esse é o ponto também, você saber escolher o parceiro para o teu negócio. É o que você sempre diz, né? Como na estratégia. Depende. Qual é o melhor parceiro? Depende. Né? Isso aí. Depende do tamanho do seu negócio. Na época da Brasil Telecom, quando eu tinha que escolher escritório de cobrança, eu ia lá, via logo da Credit Card, do HSBC, eu falava para o menino, vamos embora que esse aqui não vai me atender. Quem que ia me atender? Um cara que efetivamente ia olhar meu papel, que era um papel que já estava com o telefone cancelado com 60 dias, ticket médio de 300, minha comissão não era uma comissão fantástica ainda, depois a gente foi evoluindo, melhorando. Então, assim, não adianta você pegar um cliente, um escritório, que o teu papel vai sumir lá dentro. Tem que ter essa coisa que o senhor está falando. Pô, muito bom. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa. Queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. É tudo isso. Por favor, conclua. Não, eu ia falar, e justamente, e porque as empresas se transformam também, né? Porque elas vão adquirindo novos clientes, então é sempre uma proximidade que você tem que manter. Isso aí. E aí a Pérola falou uma questão que eu falo sempre, que é criar uma relação ganha-ganha, né? Que é a melhor de todas. Não adianta só você querer ganhar. É assim para recuperar. Não adianta você ter um plano que só te atenda, não atenda teu cliente. Né? Tem que ter um plano ganha-ganha. Tem que ter uma parceria ganha-ganha. Não adianta só você querer fazer o que é melhor para você individualmente. Muito bom, Pérola. E assim, a gente está aí meio que dormindo com algumas regulamentações que afligiram o mercado no ano passado, né? 303, né? Tem a questão que até rolou uma discussão agora, antes da gente entrar aqui num grupo nosso, sobre a questão da prescrição de dívida, que a gente sabe que teve uma decisão, diversas decisões,
que eu ainda falo são individuais, né? Mas que a Febraban já mandou os bancos pararem de cobrar acima de 5 anos por ligações telefônicas. Então, assim, o que vem esse ano aí? O que você acha, né? Aí a pergunta de $1 milhão. Tem o 303 que paralisou, aí vem a história da chamada verificada, que é com a tecnologia do Steer Shaking, né? Que é a identificação de quem está me ligando já. Enfim, o que mais vem aí? A gente tem em outros países, por exemplo, regulamentação que eu posso ligar uma vez por semana para o cara só. Né? Se eu falei com ele, eu não posso falar depois de uma semana, só depois de uma semana. Pois é, né, Thameline? É difícil dizer o que vem por aí, mas é certo que esse comportamento de você... Pô, quem que não recebe pelo menos 10 chamadas no seu celular por dia de um número 0303, né? Pois é. Eu recebi hoje às 8h30 da manhã, 0303. Então, eu não sei o que vem... Não quero comprar nada. Então, eu não sei o que vem de regulamentação, mas eu diria que se o mercado começar a tomar mais cuidado com o seu cliente... A gente fala tanto da jornada do cliente, quando chega na cobrança, parece que todo mundo se esquece que o cliente tem que ter uma boa experiência, tem que ter, enfim, uma abordagem cordial, coisas assim, né? Está devendo? Sim, está devendo. Acho que esse é o ponto-chave, né? Como é que eu trato o meu cliente? Se eu trato ele bem, se a cobrança ela é para ajudar ele, eu coloco sempre alternativas, ele não vai me reclamar que eu estou ligando para ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto, exatamente. E se você tem soluções de pagamento, porque não adianta só cobrar e falar, se o senhor está devendo aqui, está com tantos dias de atraso, o seu saldo é de tanto, o senhor vai pagar amanhã. Não é isso. Não é isso que vai dar o resultado da cobrança. E a situação do momento está complicada, entendeu? Todo mundo fala que a inadimplência está em alta. A gente já teve aí, eu divulguei semana passada, se eu não me engano, o Risk Trends, com os dados de fevereiro, a gente teve dezembro tinha caído, janeiro subiu, fevereiro subiu mais. Então, e você vai ver que março e abril, assim, pelo que eu tenho visto de resultados, todo mundo falando. Está piorando mesmo. Todo mundo falando. E a gente então, mas de qualquer forma... Gente, né? Oi? A gente conversa com muita gente. Exatamente. E a Sinapse, como tem também os seus projetos, né, a gente conhece carteiras diferentes, de mercados diferentes, mercado estudantil, de mercado de financeira, de empréstimo, de cartão, e a gente está vendo que realmente as coisas não estão fáceis. Mas eu digo para você também uma coisa, o 0303, falar com o cliente, hoje em cobrança, é cada vez mais difícil. Vou te dizer que se tornou uma tarefa realmente hercúlea, você conseguir um contato com o seu cliente via telefone. Tá? Então, o que eu acho que vem pela frente é uma estruturação de outros canais de comunicação. A gente fala do digital, mas é importante a gente saber usar o digital. Então, por exemplo, quando você chega num determinado cliente que você vai fazer um diagnóstico, você vê que eles têm acionamentos pelo canal digital, né, de 18 ligações para o cliente, para um cliente por dia, todos os dias, durante os últimos 20 dias, você fala assim, você está fazendo o quê? Né? Você está perturbando, porque essa ligação está chegando no cliente, o cliente não está atendendo, você não consegue seu objetivo. Está gastando. Né? Enfim, porque você gasta tudo. Você gasta a ferramenta em si, que você paga por ela para fazer isso, você gasta porque você tem que ter gente para movimentar esses volumes, você gasta porque você tem que ter sistemas para movimentar esses volumes, com um resultado cada vez menor, porque você não chega no cliente. Então, você tem que ter cada vez mais inteligência de abordagem, com também mensagens muito bem pensadas. Então, essa questão da comunicação e de você também, e aí a gente, voltando aqui para o começo da nossa conversa, como a cobrança hoje dentro da empresa, ela tem
um papel muito mais estratégico, enfim, muito mais... que tem que estar muito mais próximo de outras áreas da empresa do que no passado. A área de marketing, a área de customer experience, tem que estar muito próxima da cobrança, para usar a mesma linguagem com o seu cliente e chegar no cliente. Porque não faz sentido que você use enfim, um tipo de comunicação com o cliente quando ele entra, né? E depois, na hora da cobrança, chega outra. Então, por exemplo, o cliente entrou totalmente pelo canal digital, você tem o WhatsApp dele, enfim, tem tudo, mas chega na cobrança, eu estou lá no discador, só ligando para ele. Poxa, é um cliente que entrou pelo digital, eu tenho informações de contato, inclusive de WhatsApp. Como é que eu vou usar isso? Né? Como é que eu vou chegar nesse cliente fazendo a melhor oferta? Então, eu acredito que o que vem pela frente é até forçado por essa regulamentação, que acaba ajustando na força essa questão dos contatos, das ligações, enfim, a gente vai ter que olhar mais para os outros canais, para a comunicação e para a forma inteligente de usar esses canais. Se eu já mandei 10 mensagens de SMS e o cliente não me respondeu, por que eu vou continuar mandando mensagem de SMS todo dia? Né? Sim, o mesmo número, tudo, tem essa. Tem essa, né? Então, enfim, a gente tem, eu acho que o que vem pela frente é isso, essa adaptação da comunicação do cliente. Como você vai conseguir chegar, e é o mesmo problema que o canal de vendas tem, por exemplo, que eu quero chegar no meu cliente com oferta. Como é que vamos olhar como é que o pessoal de vendas está chegando no cliente? Não, é um benchmark, né? Dentro da sua própria empresa. Então, eu acho que é disso. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. É isso aí. Muito bom. Pérola, excelente papo aqui. Acho que bem legal. Acho que tem aí para todos os públicos, tanto os credores quanto os escritórios de cobrança, reavaliarem, refletirem aqui com esse papo. Queria que você fizesse a conclusão e aí eu vou deixar o contato da Pérola e da Sinapse na descrição desse vídeo. Se vocês precisarem, é só conversar com a Pérola lá, chamar a Pérola. Ela faz uma propostinha lá que vai caber no teu orçamento, até porque a Sinapse não é cara igual o Go-On, igual o Price, igual nada. Né? A Go-On já tinha aí, já estava mais cara já. A Sinapse é uma consultoria que é de 2 consultores, é óbvio que é o preço justo, mas, enfim, não é nada absurdo, eu acho que cabe no bolso aí de qualquer empresa que queira reavaliar seus processos. E como com os nossos clientes em cobrança, né, a gente tem boas soluções de pagamento também, né? Então não vai ser o preço que vai assustar, né? O que a gente ainda percebe é que uma certa até como diria assim, um certo preconceito em relação à consultoria, né? Porque as pessoas muitas vezes têm receio, né, de ir lá e mexer no queijo, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Então vou mexer aqui no meu queijo. Então tem receio. Eu falo assim, não, mas eu já sei tudo o que eu preciso fazer. E muitas vezes isso é 100% verdadeiro também. As pessoas sabem o que tem que ser feito, mas muitas vezes tem dificuldade de levar as necessidades até a alta direção de uma forma estruturada, para priorizar, né? E aí o papel da consultoria vem justamente para ajudar, né? Aí os gestores aí as gerências, as superintendências, a realmente estruturar o seu plano, o seu roadmap, enfim, como é que eu vou chegar e de, muitas vezes, validar aquilo
que está sendo pensado, aquilo que está sendo feito, fala assim, olha, eu estou indo no caminho certo, como é que o mercado está atuando, né? Quem é que está fazendo diferente? Como é que a gente pode melhorar? Enfim, eu acho que esse é um papel que a gente vem executando com modéstia à parte, com sucesso, né? A gente tem tido realmente bons resultados, né? Na recuperação, na estruturação das áreas, na própria forma de gerir terceiros, enfim, eu acho que a gente vem aí fazendo, vou ressaltar a modéstia à parte, um bom trabalho, porque afinal de contas, eu e Wanda já temos estrada, ó, né? Então, isso aí, exatamente. Isso ninguém tira, isso aí, muito bom. Pérola, mais uma vez queria te agradecer. De novo, todos os contatos da Pérola, da Sinapse, vão estar aqui na descrição do vídeo. Queria lembrar você que está com a gente até agora, curtir o canal, compartilhar o vídeo, deixar aqui sugestões de tema, e toda terça e quinta tem vídeo inédito aqui. Pérola, de novo aqui, muito obrigado. Muito legal ter você aqui como parceira aí, né? A gente vai estar junto aí em inúmeros eventos, inúmeras oportunidades ainda. Te agradeço, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Eu que agradeço, Dameline. Até a próxima, galera.